Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, e queremos rezar pedindo que o Sagrado Coração de Jesus nos fortaleça. Queremos juntos assemelhar o nosso coração ao coração de Jesus. Reza comigo. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A Igreja também nos convida a celebrar neste dia São Martinho de Lima, ele que era religioso. Então vamos rezar e pedir também a intercessão de São Martinho de Lima sobre as nossas vidas. Evangelho retirado de Lucas, capítulo 14, versículos 1 até o versículo 6. Diz assim, pegue também a sua Bíblia, sua liturgia diária, vamos acompanhar juntos. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para fazer refeição. E eles o observavam. Eis que estava diante de Jesus um homem doente de hidropisia. Jesus tomou a palavra e disse aos especialistas em leis e fariseus: é permitido curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e despediu. Depois disse a eles: quem de vocês, se o seu filho ou o seu boi cai num poço, não o tira imediatamente, ainda que seja sábado? E não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente eu gostaria de explicar um pouquinho sobre esta doença. Esse homem tinha uma doença chamada hidropisia. Então, o que é essa doença? É o acúmulo de líquido seroso nas cavidades do corpo, causando inchaço evidente. Então, nas cavidades do corpo há um líquido seroso, que acaba inchando, a pessoa fica toda inchada. E esse homem estava sofrendo com isso. Então ele sofria com hidropisia e Jesus o curou no dia de sábado. Claro que aqui nós trazemos a doença, mas trazemos o ensinamento de Jesus. Porque se aquele homem estava com esta doença, o que é mais importante, a lei ou o amor? Sempre eu digo aqui nas nossas reflexões, quando as leis elas deixam de cumprir o seu papel, que é a organização da vida, facilitar a comunicação, dar uma continuidade àquilo que se vive, ela perde o seu ofício, ela não tem mais um valor. E aí a gente precisa sempre se perguntar, o que está à frente, o amor ou a lei? Quando Jesus nos ensina, o que está em primeiro lugar? E nós sempre ouvimos e destacamos o amor. Então não importa qual o dia seja, o momento, o que seja, a hora, mas o amor em primeiro lugar. E isso facilita sempre quando nós vamos fazer um julgamento sobre algo. Às vezes nós julgamos a pessoa por aquilo que ela está fazendo, por aquilo que, pelas suas atitudes, e esquecemos de viver o amor. Uma coisa é clara, e nós precisamos aprender, e Jesus também fazia isso. Jesus não aprovava as atitudes, mas continuava amando a pessoa. Ou seja, odeie o pecado, mas ame o pecador. Nós precisamos, sim, combater tudo aquilo que está errado, mas precisamos salientar que ali existe um irmão, ali existe um filho de Deus.
E aí você vai dizer, sim, para algumas pessoas eu até consigo, mas para outras é meio difícil. Mas isso faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente carrega no coração alguns preconceitos, a gente faz um juízo errado de situações e a gente acaba associando a pessoa e o erro de uma mesma forma. Nós precisamos denunciar, precisamos condenar, precisamos odiar tudo aquilo que está errado, mas continuar amando aquele que é filho de Deus, aquele que é nosso irmão. Odeie as atitudes. Eu não gosto de tal pessoa. Não, você não pode gostar das atitudes dessa pessoa. Você pode até não gostar do jeito que essa pessoa se comporta, mas ela em si precisa ser amada. Às vezes esse é o caminho também para a transformação de vida. Eu não gosto daquele meu parente. Não, você não gosta das atitudes dele, porque se ele agisse de forma diferente, você iria gostar. Então são as atitudes que estão erradas. Aí que está o problema. Nós precisamos resolver o problema onde o problema está. Às vezes simplesmente a gente anula uma pessoa da nossa vida pelas suas atitudes. Mas a gente precisa anular as atitudes dessa pessoa. Olha, enquanto você agir assim, eu não vou conviver contigo. Mas é pelas tuas atitudes, não por aquilo que você é. E isso a gente também precisa deixar claro. Eu não gosto de você por aquilo que você está fazendo, não por aquilo que você é. Eu não gosto de você pelos seus vícios e não por causa de você. Você consegue entender? Então, são essas atitudes que nós precisamos deixar claras em nossa vida, assim como Jesus, quando ele participava desses encontros nas sinagogas, com pessoas conhecedoras da lei, junto com os fariseus, e esses procuravam associar as coisas. Não, se essa pessoa faz isto, ela é assim. Eles uniam, a atitude com a pessoa. E Jesus vem nos ensinar que uma coisa são as atitudes, outra coisa é a pessoa. Porque senão a gente tira toda a possibilidade de conversão. E Jesus sempre nos convida à conversão. A pessoa errou uma vez, não quer dizer que aquela pessoa seja um erro. A atitude dela foi errada, mas ela tem possibilidade de conversão e mudança de vida. Que nós possamos pensar um pouco sobre isso e também naquelas pessoas em que muitas vezes nós julgamos. De que forma nós julgamos, de que forma nós condenamos, de que forma nós acabamos de certa forma também prejudicando essas pessoas. Condene, odeie o erro, o pecado, o que afasta de Deus, mas ame cada uma das pessoas, independente do dia, da hora ou da situação. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo um santo e abençoado dia para vocês nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, e até o próximo momento de oração.